Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 18. Aspectos da Judéia, Galileia e Nazaré no tempo de Jesus. Pergunta: qual a ideia que poderíamos fazer da Judéia na época de Jesus? Ramatiz: a Judéia no tempo de Jesus era habituada por diversas raças que viviam se digladiando em rixas e conflitos incessantes, que por vezes terminavam em lutas sangrentas. Estava sob o jugo de Roma e era governada por procuradores da confiança de Tibério, os quais, após certo tempo de permanência no território conquistado, em que agiam de maneira inescrupulosa, pois exploravam até os ódios e os desentendimentos entre os judeus, então retornavam a Roma com as suas arcas pejadas de ouro. Anualmente fazia-se eleição para o cargo de sumo sacerdote do Sinédrio, cujo privilégio era disputadíssimo entre as 4 principais famílias mais bem aquinhoadas de Jerusalém, pois além do poder temporal sobre os judeus, isso ainda permitia rendimentos fabulosos e fortuna certa. Feito a vaga, o procurador de Roma punha a mesma sob verdadeiro leilão falacioso, no qual ele explorava todas as negaças e ofertas mercenárias que surgiam na trama feroz entre as próprias famílias sedentas do cargo de sumo sacerdote. A luta era cruenta para essa eleição, pois originavam-se discórdias, intrigas, traições, conluios e manhas ardilosas pela posse tão cobiçada. Irmãos, sogros, genros, pais e filhos não hesitavam em cometer as maiores baixezas e perfídias, tentando a política rasteira de comprar o beneplácito do procurador romano, que à guisa de uma ave de rapina conseguia fortuna fácil nessas províncias tão longínquas de Roma. A classe sacerdotal vivia nababescamente graças às taxas e impostos lançados sobre um povo já onerado pelos diversos tributos devidos a Roma. As oferendas e obrigações religiosas para com o templo de Jeová proporcionavam um excelente negócio de animais e aves sacrificados, que depois se transformavam em rendosa especulação, vendidas a retalho e a bom preço. As moedas e os metais preciosos enchiam as arcas sagradas. Os cobradores de taxas e os coletores de dízimos grandes e pequenos faziam a cobrança do povo já exaurido pela sangria de Roma. Os judeus infelizes pagavam taxas desde o uso da água, do pão, da carne e das estradas. O tributo variava conforme a área do terreno ocupado, a situação e importância do lugarejo ou o perímetro mais progressista da cidade. Todos os produtos levados ao mercado sofriam taxações elevadíssimas. Os vinhateiros, cerealistas, lavradores e artífices de todos os tipos e regiões eram obrigados a pagar em cada encruzilhada ou passagem de rio, na guarita dos arrecadores, a moeda para o César de Roma. Mas o povo não se obrigava a essa carga onerosa somente para com o Império Romano, pois ainda lhe cumpria arcar com os impostos de natureza religiosa, cujas taxas devidas ao templo incidiam desde a redenção do pecador, a santificação do virtuoso, ao advento do recém-nascido, a maturidade dos primeiros frutos, das hortaliças e ainda outras obrigações sobre as coisas mais fúteis escorchavam o povo escravizado. Tanto o tributo romano como o religioso para o templo eram obrigatórios, sendo severamente punidos aqueles que o sonegassem. Ai de quem não pudesse cumprir sua dívida para com o fisco no prazo compulsório. Ele perdia o seu burrico, sua vaca, seu carneiro, seu galináceo, seu vinhedo, seu campo, sua palhoça ou sua lavoura. E quando nada mais possuía para cobrir o imposto escorchante e impiedoso do fisco romano e do sinédrio, então só lhe restava a prisão. E, em certos casos, o trabalho escravo até liquidação da dívida, e que não devia exceder de 7 anos. É certo que cabia ao povo alguma culpa de tal situação, porquanto, em face do seu fanatismo e velha superstição religiosa, deixara-se explorar até o ponto de se transformar em matéria-prima de fácil especulação para os sacerdotes cúpidos, que eram amparados pelos romanos manhosos. O procurador de Roma lograva as boas graças junto ao Sinédrio, porque sempre lhe garantia a execução das bulas e dos decretos forjados pela avidez de lucros, mas que não passavam de verdadeira pilhagem religiosa, habilmente disfarçada como tributos devocionais.
O interessante é que, apesar da evolução da ideia religiosa, do avanço da própria ciência e da melhor compreensão da realidade espiritual, ainda hoje existem inúmeros fiéis que contribuem para essa negociata tradicional do sacerdócio organizado, como seja a que é mantida pelo clero romano moderno. Embora as oferendas religiosas ou taxas para os templos de hoje sejam voluntárias, o negócio progride dia a dia. Tal qual acontecia na Judéia no tempo de Jesus, hoje cobram-se nas igrejas as taxas para batismo, casamento, crisma, a missa das almas, do defunto ou da colação de grau. Há um dízimo grande e pequeno dos festeiros, noveneiros ou paroquianos ausentes. O arrendamento do altar ou banco cativo para as famílias afidalgadas. Ao lado do templo, a livraria vende escapulários, santinhos, rosários e relíquias abençoadas pelo sacerdote. A organização progride, efetivando campanhas buliçosas para o novo vitrô ou a nova torre da igreja ou para a troca da coroa da santa padroeira do local. Arrecadam-se moedas para ações sociais nos bairros pobres, requer-se ajuda para as procissões dramatizadas ou transladações de imagens e congressos eucarísticos que oneram os próprios cofres públicos. Raras autoridades públicas deixam de sancionar pesadas subvenções para a construção de luxuoso templo, como futuro patrimônio estético da cidade, ou então para edificarem seminários de sacerdotes ou de palácios episcopais. Por conseguinte, não vos é difícil avaliar o que acontecia na Palestina no tempo de Jesus, quando o clero judaico possuía enorme influência sobre o povo e mesmo sobre a autoridade romana, abastecendo suas arcas mediante pesados impostos e tributos para manter a classe parasitária. Hoje, embora sem a mesma força de outrora e contando apenas com a capacidade de doutrinar e influir sobre os crentes para oferir a renda necessária, o clero católico canaliza para o Vaticano rendas tão fabulosas quando fazia o Sinédrio no tempo de Jesus. Não há dúvida de que muitos daqueles sacerdotes cúpidos, hebreus, hoje vivem reencarnados na figura de certos eclesiásticos a serviço do catolicismo romano. Eu achei pesado, véi. Pesado, viu? É exatamente o que acontece hoje. Basicamente, nada mudou. Roma e o Império Romano é uma analogia perfeita ao capitalismo hoje. Isso, pra mim, me mostra muito o desconforto que é estar num planeta de terceira dimensão, que é assim que eu entendo, né, a condição espiritual do nosso planeta. Um planeta em desenvolvimento primário ainda. Porque você percebe, naquela época os hebreus eles eram escravos do sistema e da religião. Hoje nós somos escravos do sistema e da religião. Claro que os tempos mudaram, como Ramatiz bem colocou, o poder hoje da igreja é menor, né? Por mais que tenha uma influência gigante ainda em nossas vidas, ela é menor, porque antes pagar taxa para a igreja era obrigatório, hoje já não é, opcional. Hoje você tem a internet, muitos conhecimentos vindo à tona sobre muitas coisas e você pode escolher uma linha que você quer seguir. Hoje tem mais liberdade para você despertar espiritualmente. Mas veja, a gente ainda não está, por exemplo, isento de pagar imposto. A gente hoje ainda não tem total autonomia sobre quem vai governar a cidade que a gente mora, o estado que a gente mora, o país que a gente mora, porque a gente depende de uma população, de uma massa que ainda está sob julgo de uma política de massa que manipula, que engana, que ilude, que omite. Então, o seu papel individual ele fica reduzido, né? E, de certa forma, o que a massa escolhe respinga sobre você. Então, tem muitas limitações na forma que você escolhe viver a sua vida. Isso, para mim, é o desconforto de se estar num planeta de terceira dimensão. A liberdade, ela é muito contada. Naquela época não tinha nada de liberdade, para você ver. Os hebreus, eles estavam fudidos, sinceramente. E hoje, existe essa liberdade, entendeu? Mas ela ainda está condicionada a inúmeros aspectos e tem gente que vai dizer que não tem liberdade mesmo, viu? Ramatiz coloca uma coisa importante. Ele fala que meio que os hebreus, eles tinham uma participação, uma responsabilidade na forma que eles viviam a vida, na forma que eles eram explorados por conta do fanatismo religioso deles, por conta do misticismo em excesso. Pô,
acho que o poder reflexivo da galera estava em baixa, entendeu? Porque tinha ali uma parceria entre o Sinédrio e Roma. Eles se permitiram ser explorados em algum nível. Eles se permitiram essa condição precária da vida que eles viviam. Bom, cabe a reflexão, porque meio que conosco é igual. Se organizar tudo direitinho, a gente faz uma revolução, bota fé. Se a galera se organizar, a gente transforma esse planeta. Mas para isso é necessário que a gente se faça as grandes perguntas. Para isso é necessário que a gente compreenda mais a fundo o propósito de nossas vidas aqui nesse planeta, entendendo que a libertação é para dentro. É a revolução da consciência. Espiritualidade não é religião. E a conexão com Deus não depende de uma igreja ou de nenhum templo. Chegar nesse nível de consciência é necessário para que a gente transforme o planeta. Porque só isso vai fazer com que a gente entenda e enxergue com nitidez as ferramentas de poder e manipulação de massa e se liberte delas. Eu não sei mais o que é necessário para que as pessoas compreendam que a forma que a humanidade está escolhendo viver a vida não é saudável para ninguém. O tempo vai conduzir essa humanidade para algum lugar. E com a fé de Deus, eu rogo para que seja um bom lugar para todos nós. Agora, é hora da gente começar a fazer as grandes perguntas. As perguntas que levam a consciência de um nível para outro nível. Quando esse ser que elevou sua consciência começa a agir a partir de uma nova consciência, de uma consciência expandida, aí sim ele pode transformar o planeta. É por isso que a revolução da consciência é a parada mais profunda que alguém pode fazer por si próprio. Bota fé? Porque ele muda por dentro. Mudando por dentro, o externo muda. As relações dele mudam. Ele inspira as pessoas a mudarem também. E aí, em cadeia, a mudança acontece. Aí o bagulho fica doido. Aí a transformação acontece. Massa! Eu sou seu radialista Aroni. Vocês estão sintonizados com a RAM. Na Mariei, câmbio desligo. Paz, paz.